Vinheta animada. Sobre fundo bege, em laranja, curso de especialização. E sobre laranja, em bege, acessibilidade cultural, rodeado por círculos em movimento que mudam de bege para laranja. Surge no centro um círculo laranja com o logo SEAC. Sobre fundo branco, em preto, realização. LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de especialização em acessibilidade cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pátria Amada, Governo Federal. Olá, então esse é mais um vídeo da unidade 1 da disciplina de Seminário de Projeto 1. Nessa unidade estamos falando sobre a importância dos estudos, das pesquisas na elaboração das políticas públicas de cultura. Então a gente vai falar sobre três tipos de estudos que são importantes na elaboração das políticas públicas de cultura. O primeiro é a macroanálise quantitativa, que é o tema desse vídeo, e depois a gente vai falar sobre as políticas setoriais, os estudos setoriais e os estudos qualitativos. Então vamos falar agora das macroanálises quantitativas. Bom, as macroanálises quantitativas são os estudos com abordagem quantitativa que vão falar sobre os números, os dados, os indicadores sobre a cultura. Então, esse tipo de estudo, ele demanda uma quantidade muito grande de participantes e, em geral, eles precisam estar organizados em um banco de dados, como, por exemplo, o banco de dados do IBGE. Lá no site do IBGE, vai ter uma parte, o site é bem amigável também, é fácil encontrar, tem a barra de pesquisa, e lá vai ter todos os indicadores da cultura. Tem vários estudos sobre isso, estudos quantitativos, ou seja, numéricos. Então, a partir desses estudos, se vê, por exemplo, que determinado equipamento cultural de algum dado município lá está com uma frequência abaixo do esperado. Então, a partir daquele dado quantitativo, vai se fazer um investimento para fomentar estratégias, por exemplo, para aumentar a frequência daquele equipamento cultural. Isso é um exemplo da aplicabilidade desses estudos. Outros estudos, por exemplo, dizem respeito da frequência dos equipamentos culturais em geral, ou os gastos com o setor cultura, os gastos de determinado município com a cultura, com os dos trabalhadores também, da empregabilidade. Então, são estudos quantitativos, ou seja, que visam responder questões quantitativas, percentuais, esse tipo de abordagem. E eles são cruciais também para a elaboração dessas estratégias e das políticas públicas também. Como a gente está falando também de acessibilidade cultural, esse é o tema do nosso curso, um outro tipo de dado quantitativo que é muito importante são os dados a respeito das pessoas com deficiência. Quantos por cento da população brasileira possui uma dada deficiência? Então, esse dado vai também nos ajudar a pensar nas políticas inclusivas, em quais estratégias inclusivas que nós dispomos ou precisamos fomentar para que haja, de fato, uma fruição cultural por parte de todos, Isso dentro da perspectiva de uma política inclusiva, de diversidade. Então, é muito importante também a gente aproveitar esses bancos de dados e pensar também em colher os dados das pessoas com deficiência. E aí são inúmeras as possibilidades. Lá no site do IBGE também tem uma aba escrito Notícias, e aí se você colocar notícias sobre a cultura, vai vir também uma série de dados de quanto o país tem diminuído o gasto com a cultura
ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então, isso também é importante na elaboração das políticas públicas. A gente pode pensar também uma outra aplicabilidade interessante dos estudos das macroanálises quantitativas são a construção das séries históricas. Então, são estudos que permitem a comparação do gasto, por exemplo, em relação a 5, 10 anos, né? Então, gente, essa é um resumo. Esse material ele vai ser complementado com material com um texto complementar, com PowerPoint, com os outros conteúdos que vão estar disponíveis na plataforma. Então é isso, até o próximo vídeo da disciplina de Seminário de Projeto 1. Sobre fundo branco, em preto, realização, LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde, curso de especialização em acessibilidade cultural, RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Unifap, Universidade Federal do Amapá, UNB, Universidade de Brasília, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Pátria Amada, Governo Federal. Apoio: Departamento de Terapia Ocupacional, Faculdade de Medicina UFRJ, Um Novo Olhar, Escola de Música UFRJ, Fundação Universitária José Bonifácio, Funarte, Fundação Nacional das Artes. Sobre fundo laranja, em branco, os créditos da produção executiva, coordenação, colaboradores e acessibilidade. Acesso aos créditos completos na plataforma do curso.